Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Hoje, a nossa edição é especial. Será toda transmitida em Libras, a língua dos sinais, para que todos possam ser incluídos no tema que aflige milhares e milhares de brasileiros: a acessibilidade e a integração. Para tratar do assunto, convidamos a diretora-geral do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, Solange Maria da Rocha, a apresentadora do programa especial Juliana de Oliveira e o repórter do Estadão, Lucas de Abreu Maia. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A acusação de ignorar o pluralismo vale para a TV brasileira, mas não vale para os Estados Unidos. Nossos canais de notícias por assinatura diferenciam-se muito pouco em matéria política, mas não é o que acontece na terra de Tio Sam, onde o canal MSNBC, progressista, considerado mais à esquerda, em novembro ultrapassou a CNN, considerada centrista. A campeã do segmento continua sendo a ultradireitista Fox News, embora seus números de novembro deste ano sejam piores do que os do ano passado. O fenômeno MSNBC surpreende ainda mais quando se sabe que, tal como as concorrentes, é uma empresa privada e algumas de suas posições estão mais à esquerda do próprio presidente Barack Obama. Seus anunciantes não reclamam, sinal de que o nosso capitalismo tem muito a aprender com o capitalismo americano. O Supremo Tribunal deu mais um sinal de que não está inclinado a aceitar o pretendido embargo às biografias não autorizadas. Por unanimidade, o colegiado decidiu não acolher o pedido de recolhimento da obra editada pela Cosac Naifi, que não chega a ser uma biografia de João Gilberto, criador da Bossa Nova, mas apenas uma coletânea de entrevistas e artigos, a maioria elogiosa. A censura perdeu mais uma batalha, mas falta a batalha final, que será decidida pela relatora, a ministra Carmen Lúcia. Na pátria do corporativismo, até a grande imprensa é contra a livre concorrência e a favor da reserva de mercado. 2 dias depois do lançamento do site em português do diário espanhol El País, um dos melhores do mundo, a NJ anunciou uma investigação sobre uma possível transgressão ao artigo 222 da nossa Carta Magna, que impede empresas de comunicação instaladas no país de possuírem mais de 30% do seu capital nas mãos de estrangeiros. A NJ é uma defensora intransigente da liberdade de expressão, exceto quando esta liberdade fere os interesses comerciais dos seus associados. Além de xenófoba, a atitude da NJ fere o interesse dos jornalistas brasileiros contratados para traduzir o material do espanhol. Além disso, impede o acesso dos leitores brasileiros a fontes diversificadas. Depois de juízes favoráveis às mordaças, agora corremos o risco de ter jornais censores. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Todos os brasileiros têm os mesmos direitos. Certo ou errado? Errado. Há uma legião de brasileiros ostensivamente prejudicados, menos iguais do que os demais. O Estado brasileiro oferece a todos os seus cidadãos o mesmo acesso e a mesma liberdade de movimentos. Certo ou errado? Errado. Um grande contingente de brasileiros não tem acesso e não goza do pleno direito de ir e vir. A sociedade brasileira é solidária com os deficientes. Certo ou errado? Errado. A sociedade brasileira geralmente não presta atenção aos portadores de deficiências físicas. São esquecidos. Numa das fases deste Observatório da Imprensa,
oferecíamos aos telespectadores a tradução simultânea na língua brasileira de sinais, a Libras, usada pela comunidade surda. Lamentavelmente, fomos obrigados a desistir. E este é o problema. Não conseguimos avançar na integração dos deficientes. E este não é só um problema dos governos, também é problema dos governados, da cidadania, nós. E esta situação ficará escancarada, dramatizada em 2014 e 2016 por conta dos grandes eventos esportivos internacionais. Na ocasião, os visitantes deficientes vão se dar conta de que os estádios e ginásios foram construídos e adaptados para atender à exigência de acessibilidade da FIFA e do COI, mas não no resto do país. Há uma vastíssima coleção de obstáculos para os nossos cadeirantes, deficientes visuais e deficientes auditivos, intacta e intocada. Esta edição do Observatório da Imprensa talvez seja algo incômoda para alguns. Esperamos que facilite a vida daqueles que são prejudicados ao longo de vidas inteiras. Quando você vai andando, de repente tem um poste. As calçadas estreitas e poste. Buracos, bueiros. Inclusive, tem certos bueiros que, se você passa muito perto, você cai. Fora aquelas calçadas, ruas de pedras portuguesas, que você vai num pula-pula, parece um liquidificador. Na academia, eles até que fizeram uma rampa, tudo bem. Mas a rampa era tão íngreme que eu fui subir ali, se não tinha uma pessoa atrás para me segurar, a cadeira eu tinha virado. Por mais cultura que você tenha, por mais que você procure ser igual aos outros, tem hora que você desanima. Mais de 6% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência física. Em 2007, quando os Jogos Pan-Americanos foram realizados no Rio de Janeiro, Dona Heloísa tentou assistir às competições, mas não havia acesso adequado. E mesmo para os atletas, havia barreiras. Só consegui ver do Engenhão, porque as outras não tinham ônibus para chegar. Outros locais você não conseguia adaptação. Me narraram uma coisa assim que eu achei absurda. É que quando vieram os Paralimpíadas para se acomodarem nos quartos, nas suítes da Vila Olímpica, simplesmente tinha um quarto, você tinha uma escada para descer para ir ao banheiro. A atleta e estudante Ana Carolina convive com a deficiência visual desde os 14 anos e percebe que a questão da acessibilidade em outros países está mais avançada. Eu, como atleta, também já passei por vários países, né? E lá é totalmente diferente da realidade do Brasil. Lá as calçadas são bem asfaltadas. E eu já tive conversando com algumas pessoas que tiveram essa experiência lá, que têm essa experiência lá fora, né? Eles são muito mais independentes do que a gente. Eu tenho que matar 300 leões por dia para vencer esses obstáculos que tem, porque é andaime, é obra, é a calçada esburacada. Para comprovar as dificuldades enfrentadas pelos deficientes no dia a dia, a Associação de Defesa do Consumidor Proteste acompanhou pessoas com deficiência pelas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. O resultado foi alarmante. Árvores, postes, fradinhos, buracos e desníveis são um desafio permanente. Segundo a lei, os prédios públicos que não possuíam anteriormente acesso aos deficientes terão que promover esse tipo de modificação. E as novas obras, elas já serão projetadas visando ao acesso dessas pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Os banheiros dos estabelecimentos que eu vou, quando eles existem, a maioria deles é utilizado como depósito. Isso não há acessibilidade. Você pegar um banheiro e deixar ele trancado
você só está resolvendo uma parte do problema, né, que é o problema legal. O Brasil receberá cerca de 4 milhões de pessoas na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. O governo de São Paulo assegura que o acesso das pessoas com deficiência aos estádios está garantido. Se você me perguntar se tudo vai ser 100%, ou seja, em todas as cidades você vai ter todos os serviços, recursos adaptados, acessíveis, eu imagino que não. Eu imagino que São Paulo a questão seja bastante tranquila. Em grande medida, as cidades estão se preparando. Os estádios foram projetados com acessibilidade. Então, eu estou confiante com relação à questão da pessoa com deficiência na Copa do Mundo. Eu acho que nós temos que estar preparados não só o local do evento, mas a cidade em si. Porque o cara ele não vem para cá para só participar do evento, ele vem conhecer também a cidade. E esses locais não estão ainda bem preparados. As delegacias, de uma maneira geral, não têm muita experiência, né? No caso de surdos, a gente acaba tendo alguns prejuízos. Aí eu fico imaginando, né, quando essas pessoas chegarem, esses surdos, né, de outros países, que chegarem aqui na cidade e que precisasse portar alguma delegacia, como que vai ser isso? Então, assim, já aconteceu, uma experiência que aconteceu comigo, a minha moto foi furtada e eu tive que ir a uma delegacia policial. E aí, a principal dificuldade, a comunicação. A língua brasileira de sinais, a Libras, e a legendagem permitem que os deficientes auditivos acompanhem filmes e programas de televisão. A legislação sobre o assunto tem mais de 10 anos, mas os canais de televisão ainda não se adaptaram completamente. Eu sinto que o mais importante na comunicação social é o acesso pleno à informação, ao noticiário, o que se passa no mundo. Isso é o mais importante, informação através de legendagem. No dia a dia, quando acontece alguma coisa, os surdos veem a imagem, mas falta perceber exatamente o que está acontecendo. Eu acho que falta mesmo um pouquinho mais de incentivo sobre a questão da legenda, ou então aquela janelinha com a utilização do intérprete. Porque às vezes a legenda, nem sempre a gente consegue acompanhar a legenda e mais a imagem. E aí acaba perdendo alguma coisa, porque é muito rápida. Então, de repente, a janela com a língua de sinais ficaria muito melhor. E mais informação na própria mídia, né? Porque talvez a mídia que mexa muito com a cabeça da sociedade, né? Então, acho que a mídia podia passar muito mais essa forma de lidar com o deficiente. Solange Maria da Rocha, a situação deixa muito a desejar, é dramática, né? Mas nem sempre foi assim. As instituições que nós temos de cegos e de educação para surdos são antiquíssimas, mais de século. Por que houve esse descompasso, não é? Eu acho que é preciso que haja também uma espécie de atualização com as tecnologias, né? Hoje as possibilidades que esse mundo tecnológico que a gente ainda está explorando são inúmeras. E no caso dos surdos, é fundamental. Quer dizer, os surdos, antes dessa idade que a gente está vivendo, o contato entre eles era somente presencial. Para nós pegar um telefone, etc., então, era bem mais fácil, né? Quer dizer, é o que a gente tem acesso para nós ouvintes. Agora, os surdos não. Hoje em dia, eles estão na internet, conversando, inclusive, em língua de sinais. Eles botam os aparelhos e ficam usando a sua própria... É extraordinário. Quer dizer, eu acho bacana a gente ficar ouvindo todas as pessoas que são afetadas diretamente, né? Tem até um dizer maravilhoso, nada sobre nós sem nós. Então, assim, essas colocações que essas pessoas fazem, né, partindo das suas, não das suas dificuldades, mas das suas características, né, das suas características pessoais, exatamente. Então, assim, ajudam muito e, às vezes, tudo isso é tão simples de se realizar, mas quando se constrói políticas públicas, geralmente você acaba não ouvindo esses segmentos e aí fazem políticas um pouco distantes dessa realidade, né? Lucas de Abreu Maia, você é um dos poucos repórteres com deficiência visual e nos deu
deu o prazer de estar aqui conosco no estúdio em São Paulo e acompanhado pelo seu cão-guia, que é uma coisa muito difícil, muito complicada, muito cara. Poucos os deficientes visuais do Brasil que têm condições de ter um cão-guia. Eu gostaria que você explicasse isso para nós. Primeiro prazer é meu. Na verdade, o cão-guia ele não é uma questão financeira, porque não é necessariamente mais caro do que o treinamento, a posse de um cão de estimação ou de um outro animal. O que torna o cão-guia raro, na verdade, é a falta de programas bem estruturados de treinamento no Brasil. Existem várias iniciativas, nenhuma delas é muito transparente, nenhuma delas com critérios de seleção óbvios. Inclusive, o governo federal chegou a se envolver nisso, mas não há muito claro o plano de metas, ou onde as escolas vão ser instaladas, ou quais serão as equipes de treinamento. Então, os usuários de cães-guia no Brasil ou buscam por conta própria treinadores capacitados, e existem alguns, ou buscam seus cães no exterior, que foi o caso das minhas 2 cadelas que já me guiaram. As 2 foram treinadas nos Estados Unidos porque no Brasil não existe esse treinamento sistemático e bem estruturado. Juliana Oliveira, você é apresentadora de um programa da TV Brasil, não é? Um programa especial, e eu quero fazer uma explicação, é indispensável, que, embora durante algum tempo, quer dizer, depois do programa ser apresentado, tínhamos uma tradução em Libras, depois fomos, por dificuldades técnicas, fomos obrigados a suspendê-lo, mas a TV Brasil tem todo um projeto, o projeto INES, não é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder. Olha, e a Solange é a responsável por esse projeto. Mas é bom a gente ter o olhar do outro, de que está em outro lugar também, exatamente, observando também os surdos e esse projeto do TV INES, né? O programa especial é um programa que eu acho que é modelo de acessibilidade. A gente tem Libras, a gente tem legenda e a gente tem audiodescrição para os cegos. Então, não poderia ser diferente. A gente fala sobre deficiência e nada mais coerente do que a gente ter um programa totalmente acessível. Mas eu acho que a gente pode servir de modelo para qualquer outro programa que passe na televisão. Não é difícil ter um programa acessível. Eu acho que hoje em dia é possível. A Solange lembrou muito bem a questão da tecnologia. A tecnologia permite que a gente faça tudo, né? Quer dizer, então, é só uma questão mesmo de vontade. Nós vamos fazer uma brevíssima pausa, inclusive por causa da propaganda eleitoral, e voltamos daqui a pouco. Muito obrigado. O Observatório da Imprensa está de volta com um debate sobre as dificuldades que os deficientes têm nas grandes cidades. E um problema crucial é o acesso às atividades culturais. O acesso a produtos culturais é uma das principais dificuldades das pessoas que têm necessidades especiais. A maioria das salas de cinemas aqui no Rio de Janeiro são assim. Os caras te botam com o nariz encostado na tela. Eu, pessoalmente, o que eu faço? Pego minha cadeira, esqueço que ela existe e vou me arrastando até o lugar onde eu acho que é confortável. Eu tento participar dos cursos que são oferecidos pelo Animamundi e simplesmente não consigo, porque todos os anos eles colocam em prédios de segundo andar que não tem escada. E eu ligo, pô, e aí, o que eu faço? Aí o cara fala, bom, ou você vem e a gente te carrega aqui para cima, para o segundo andar, que nem um saco de batata, ou você não faz o curso. E, sei lá, eu simplesmente me recuso a subir dessa forma. Uma série de ferramentas tecnológicas facilita a inclusão. Deficientes visuais
contam com a audiodescrição, que complementa as informações de filmes, peças teatrais e de programas de televisão. O recurso ainda não está popularizado. É dia. Um carmanguia conversível vermelho levanta poeira numa estrada de terra. 3 jovens Down, fantasiados e risonhos, viajam nele. Um carro velho e 3 garotos especiais vivem a maior aventura de todos os tempos. A gente ainda está engateando nesse quesito cultural também, né? Porque a gente vai a um teatro, a gente vai a um museu, assim, a gente ainda não tem essa autodescrição das figuras, das imagens. E também eu acho que se tivessem programas, algo que pudesse incluir as pessoas com necessidades especiais, seria uma boa, né? Para os deficientes auditivos, o uso de intérpretes facilita a compreensão e é um estímulo para a inserção na cena cultural. Pouco tempo atrás, eu fui num teatro e aí lá sentado, fiquei surpresa lá de ver o intérprete. Mas a imagem do intérprete era muito obscurecida, então ainda falta um pouco de técnica para poder melhorar. Aí o intérprete lá escuro, com roupa preta, e aquilo ficou muito confuso. E enquanto o teatro era ótimo, né, o intérprete ficou obscurecido. Então falta um pouco assim de técnica para poder até o intérprete estar de repente no próprio palco. Então falta um pouco dessas estratégias. Em São Paulo, um espetáculo leva para os palcos a dificuldade da família de um deficiente auditivo em lidar com as limitações do personagem. Montada originalmente nos Estados Unidos, a peça Tribos pretende discutir ética e preconceito. A gente está fazendo intérprete de Libras, tablets com legenda para surdos oralizados que não falam Libras, que não usam a língua de sinais, e audiodescrição para cegos. Essa discussão, quando eu assisti, me chamou muita atenção, porque, ao meu ver, é uma discussão morta no Brasil. Ninguém fala sobre inclusão, agora começou a falar sobre inclusão, sobre acessibilidade, mas é uma discussão apagada e acho que nós, ouvintes, de uma maneira geral, ou a gente faz vista grossa para essas pessoas que estão tão próximas da gente, ou simplesmente a gente não quer vê-los. Você percebe que, na verdade, as pessoas que não escutam são os ouvintes. E o único que realmente é capaz de olhar no olho de alguém e de perguntar: você está bem? Eu estou vendo que você não está bem. O mais sensível a ouvir sem escutar é o deficiente auditivo. Solange, nós temos que atender aqui a um telespectador de Belém do Pará, que viu aqui o primeiro bloco e manda essa pergunta. Valdecir Amaro: os gestores públicos podem ser denunciados por não cumprirem medidas de inclusão? Eu penso que sim. Eu acho que hoje a gente tem aí todo um aparato legal, né? O próprio decreto 5626, que regulamenta, não sei se todos sabem, o telespectador sabe, existe um decreto que regulamenta e reconhece a língua brasileira de sinais como língua. São 2 línguas hoje existentes no Brasil, reconhecidas e oficializadas. A Libras é um idioma, língua brasileira de sinais, tem lá o decreto. Então, é claro que o cidadão ele pode ir para as instâncias jurídicas para tentar fazer valer os seus direitos, claro que sim, e é desejável que faça. Os programas de televisão precisam cumprir também, eles também são alcançados por uma série de legislação. São concessões? Isso, concessões, e que eles, muitas das vezes, preferem até ou pagar multa, ou enfim, ou jogar para outro momento da sua programação. Mas é o seguinte, as pessoas também não atentaram ainda para um seguinte detalhe, porque se a gente está no mundo do consumo, né, enfim, os surdos são consumidores, né? Eles surdos e todas as pessoas que têm, né, são consumidores. Então, assim, eles são 3, 4 milhões de pessoas, a hora que isso for descoberto, então, assim, não, vamos botar legenda, vamos botar tradutor interno, porque claro, eu preciso vender uma sandália. Então... Lucas, rapidamente, porque nós estamos premidos pelo esse horário de propaganda eleitoral, mas eu queria que você, formado em jornalismo pela PUC-Rio, aqui do Rio, é mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Eu queria que você rapidamente comparasse como é que é a acessibilidade no Brasil e a acessibilidade nos Estados Unidos. A quantidade de tecnologias disponíveis é muito grande e a institucionalização. Nos Estados Unidos, as universidades todas são obrigadas a terem um núcleo para pessoas com deficiência.
para atender essas pessoas. Não, nem sempre isso funciona de forma perfeita, mas pelo menos a obrigatoriedade existe. E, obviamente, por, enfim, ser um país num grau de desenvolvimento avançado, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento economicamente, né? Então, urbanisticamente, isso faz muita diferença. As calçadas, o transporte público, eu acho que a principal questão que atrapalha o deficiente, sobretudo visual, que não pode dirigir, Lucas, é a questão da locomoção urbana, né? Que lá é melhor. Lucas, eu tenho que interromper você justamente por causa dessa coisa que a democracia nos obriga, não é? É que temos que oferecer o horário da propaganda eleitoral precisamente na mesma hora. Vamos, por isso, fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a 5 minutos e todos vocês vão desenvolver as suas ideias. Até já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje trata da acessibilidade nas cidades que vão receber grandes eventos esportivos. Solange, como é que é a parte administrativa desse problema? Né? Que você está há 30 anos no Instituto, né? Você conhece esse negócio como ninguém, né? E as dificuldades, até há pouco tempo, vocês não tinham funcionários deficientes rapidamente. Exatamente. Não, a gente conseguiu agora uma autorização para concurso recentemente, isso é uma felicidade muito grande. Nós estamos com 22 professores formados, né, na disciplina de Língua Brasileira de Sinais no Instituto. Isso é muito importante para o Instituto, para a consolidação dessa língua de sinais, né, já reconhecida, para o ensino bilíngue, tendo a língua de sinais como língua de instrução e o português em estratégias de segunda língua, de ensino de segunda língua. Então, isso é muito importante para a trajetória dessa instituição centenária, né, o marco da educação pública no Brasil, 156 anos. Então, realmente é um momento muito feliz, com tradutores e intérpretes também concursados, fazendo parte do quadro. Isso tudo vem operando e a gente até não tem o controle nesse momento, que a história precisa de um certo distanciamento, para entender a importância desse momento. A gente só fica bastante feliz e muito atenta a todos esses desafios, né? Mas é um momento muito, muito importante, muito positivo para os surdos, fruto da luta deles, muita luta, olha, isso é língua, vamos reconhecer, enfim. Então, realmente, essa é uma vitória da comunidade surda brasileira. Eu queria fazer uma pergunta ao Lucas. Lucas, eu cometi uma certa gafe, porque eu queria interromper você, premido pelo relógio e a programação, a propaganda eleitoral, que tem que entrar em rede nacional exatamente no mesmo momento. Como é que você percebeu, claro, eu falei Lucas, mas como é que você percebeu essa minha premência? Na verdade, eu percebi pelo ponto, não foi por você. Então, eu nem reparei na sua gafe, não se incomode. Muito bem. Não, mas é interessante. É muito interessante, porque você tem uma sensibilidade muito especial, não é? Na verdade, é curioso que você tenha falado isso, porque eu nunca tinha levado esse argumento muito a sério, de que nós, deficientes, enfim, desenvolvemos os outros sentidos. Mas, durante o meu mestrado na Universidade de Chicago, eu estudei um pouco de neurociência, e hoje a gente sabe que, de fato, as regiões do cérebro que não são usadas por um determinado sentido, elas são cooptadas para outros sentidos. Então, no meu caso, por exemplo, o córtex visual provavelmente foi cooptado para a audição. Então, aumenta a minha capacidade computativa para esses outros sentidos. Uhum. Juliana, tem aqui, de novo, nós temos que dar prioridade aos nossos telespectadores. O Valdir Antônio Machado, pelo Facebook, ele fala: as redes de televisão não deveriam disponibilizar a tradução em língua de sinais. E por que nada acontece? Eu concordo com ele, eu acho que deveria sim. Como eu falei, o programa especial é um exemplo de acessibilidade, mas nada do que a gente faz é tão difícil ser feito por outras televisões. E acho que o que a Solange falou também é verdade, nós somos consumidores, então, por que não? Tornar acessível para todos. Somos cidadãos e consumidores. Temos esse direito.
Solange, telenovela, como é que é esse mundo da telenovela, não é? Com relação aos deficientes? Eles adoram, eles assistem, Sim, mas é uma coisa terrível. Não, tem algumas têm legendas, outras não. Língua de sinais, nem pensar, né? Infelizmente, a presença do tradutor-intérprete, toda essa logística e tal. Acho que eles consideram esteticamente feio colocar a janelinha de Libras, mas... Sim, mas tá ali. Não dá para ser. Eles assistem, eles gostam. Outro dia mesmo eu estava conversando com eles. Minha atriz predileta, meu ator predileto. Eles gostam disso, gostam de ver música também, ver, né? E ter o tradutor-intérprete próximo. Eles estão aí, mas assim, estão prontos. E às vezes pacientemente, às vezes não, aguardando que o mundo faça sentido para eles. Senão são só bocas falantes sem sentido, né? Então, sem humanidade, né? Então, assim, é preciso que a gente fique atento. Por isso, essa iniciativa do Instituto de criar a TV INES, que é uma TV sobre eles, para eles, e também... E aberta assim, para todos. Aqui entre nós, exatamente, assim, é pedagógica, né? Como ela estava né? Exatamente, que assim, são programas, são iniciativas específicas e que mostram, ensinam um pouco, sem nenhuma pretensão, para quem produz e faz televisão, que é possível fazer. Claro. Então, a TV INES também é um exemplo como um programa especial. Juliana, você é apresentadora do programa especial da TV Brasil e entrevistadora, não é? Como é que você quebra o galho? Olha, eu adoro fazer o programa especial, a gente vai fazer 10 anos agora em março. 10 anos. E é muito gratificante conhecer pessoas diversas, né? Diferentes, que trazem histórias incríveis. E eu fui aprendendo no dia a dia mesmo, com a prática. Estava te dando aqui a dica, quando você for entrevistar uma pessoa com deficiência visual como o Lucas, para chamar a atenção, coloca ele pertinho para você poder encostar. E, enfim, é muito gostoso trabalhar no programa especial. E a resposta? É a resposta da sociedade? As pessoas ficam muito surpresas até hoje quando eu falo que sou apresentadora de um programa de TV. Eu acho que é uma realidade que é nova não só no Brasil, mas no mundo. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas com deficiência de outros países que não têm um programa na TV aberta falando sobre deficiência de uma forma tão alto astral, tão otimista como a gente. Tão aberta. Então, acho que o programa especial, antes de tudo, é do Brasil. Nós, como brasileiros, podemos nos sentir todos orgulhosos por ter um programa como esse. Juliana, como é o seu nome em Libras? É o meu sinal, né? É o seu sinal? É assim, eles fazem assim com o cabelo. É muito bonitinho. E a Solange, isso, qual é? É assim, ó. Eu gostaria de saber depois qual será o meu nome. Tá. Você será batizado. Com certeza os surdos estão assistindo esse programa e eles vão me dizer e depois eu vou Exatamente, porque eles é que recebem a mensagem, não é? Agora, o que nós temos que fazer daqui para frente, inclusive com essa premência do calendário, nós temos aí daqui a menos de um ano, não é? Essa Copa do Mundo, e vem gente, eu tenho vários amigos, tenho uma grande amiga alemã que é deficiente, e ela circula pela Europa, pelo mundo inteiro, ela tem uma carteira, não sei, com enormes facilidades. Será que eles vão encontrar essas facilidades aqui? Acho difícil. Acho que uma coisa ou outra, um intérprete ou outro, uma acessibilidade ou outra, mas eu acho que, com certeza, muitos problemas serão tratados e tal. Agora, Dines, assim, essa oportunidade, nossa, eu tenho certeza que a Juliana também, de estarmos aqui no teu programa, um programa com muito prestígio, eu acho que o teu público é um público de pessoas que também, formadores de opinião. Que atuam. Então, isso tudo é como se fosse assim, é um efeito multiplicador. Isso é muito importante, a exposição da questão na mídia. Lucas, eu queria agora que estamos um pouquinho mais de tempo, não é? Não todo, infelizmente, mas temos tempo. Queria que você contasse um pouco o seu dia a dia, como é que você, o que você faz como repórter no Estadão? Atualmente eu sou analista de dados lá no Estadão Dados, que é um núcleo de jornalismo de dados dentro do Estadão. Basicamente o que eu faço é usar o que eu aprendi no mestrado para gerar pautas e matérias. Basicamente são análises estatísticas, com dados do censo, com dados, agora saíram dados do Enem, que a gente talvez use,
Enfim, existe uma série de possibilidades agora com a internet e com o jornalismo de dados, uma coisa que tem ganhado muita força. Então, é um pouco atípico, mas eu sou um cego que faz matemática. E tenho encontrado muito prazer nisso. Mas você já exerceu alguma atividade jornalística, quer dizer, como operador, né? Como repórter, né? Sim, antes do meu mestrado, eu era repórter de política. Eu trabalhei no Estadão entre 2010 e 2012, foi quando eu recebi essa bolsa para ir fazer mestrado nos Estados Unidos. E eu fui repórter mesmo, de cobrir a eleição presidencial, de sair para a coletiva, de cobrir a Assembleia Legislativa, e fazer centenas de entrevistas, como qualquer outro repórter. E como é que era, digamos, entrevistar um político tendo, digamos, as características suas, não é? Como é que ele te tratava? Eu sempre fui muito bem tratado porque eu acho que tudo é uma questão de postura. Eu nunca avisei para um entrevistado que eu era cego, porque eu acho que não cabe, não é referente à entrevista que eu vou fazer. Claro. Não é relevante. Muito bom. Se fosse relevante, eu avisaria. Então, eu chegava na entrevista com o cão-guia e eu, às vezes, notava alguma surpresa, mas era uma surpresa muito constrangida, porque eu não dava espaço para isso e acho que realmente, a partir do momento que eu atuava com naturalidade e agia como se a cegueira não fosse uma questão relevante, eu ouvi isso do outro lado. Por outro lado, nunca me incomodei de responder perguntas, de atender a curiosidade, que eu acho natural, acho que é até saudável que a pessoa queira saber mais sobre a deficiência, né? Perfeita essa colocação do Lucas, né? Eu, quando ainda mandava meu currículo para as empresas, já há algum tempo atrás, eu também não colocava que eu era cadeirante. E recebi muitas críticas de pessoas que diziam, você tem que colocar, porque agora existem vagas reservadas, você vai ter mais chances. Mas eu dizia, isso não é relevante no meu currículo. Claro. É relevante o que eu sei fazer, a minha formação. E também tive esse tipo de surpresa, e acho que o Lucas está perfeito na colocação dele. É agir com naturalidade. E uma colocação importante, nós temos no programa especial uma repórter com síndrome de Down, que é a Fernanda Norato. Né? Hoje em dia, são infinitas as possibilidades. Quem sabe daqui a pouco a gente vai ter um repórter com uma deficiência auditiva também, e por que não? Né? Eu acho que Ela é repórter? A Fernanda Norato é repórter, vai à rua, com Down, ela vai às ruas, faz um sucesso tremendo, faz perguntas instigantes, maravilhosa. Né? E isso trouxe um ganho muito grande para o programa especial. E eu acho que é isso, as possibilidades estão aí, as diferenças servem para enriquecer. Solange, como é que você vê isso, a possibilidade do Brasil se reequilibrar? Porque essa é uma questão de coração, não é? Eu acho que a gente tem que contribuir, fazer a nossa parte. Eu acho que assim, esse programa eu acho muito positivo, isso repercute muito na comunidade surda, eu tenho certeza absoluta que amanhã, nossa e tal, isso tudo é um efeito cascata, porque vai para a família vai para a sociedade, isso. Em relação à TV Inis, também, quer dizer, na verdade, é uma TV via web, né? Mas a gente tem ali uma série de programas, todos eles com acessibilidade, língua de sinais, legenda, e também tem piadas. Tem uma seção que é piada de surdo. Entende? Quer dizer, o sujeito se apropria daquele preconceito que tem o outro e faz ali e faz a piada, exatamente. Claro. Então, o sujeito, aí tem piadas ótimas, tem uma floresta, estão quebrando madeira, pá! Aí o sujeito cerrou madeira e nada da árvore caía e descobriu que a árvore era surda. Então, assim, eles mesmos criam essa história. Então isso é muito na hora bacana. que a gente consegue fazer piada sobre si mesmo, é a verdadeira aceitação. Claro. Lucas, eu acho importante você trazer aqui para o nosso telespectador, para o Brasil inteiro, não é? Essa sua experiência. Como é que você lida com a internet? É uma internet com teclas especiais? Gostaria que você entrasse em detalhe. Não, de forma alguma. Eu uso o mesmo computador, o mesmo celular que todo o resto da população usa, né? Isso é fundamental, porque a acessibilidade é isso. A acessibilidade não é o diferente. A acessibilidade é você tornar de acesso de todos aquilo que a população dita
normal, nesse caso a população enxergante, já utiliza. Então o meu celular é o mesmo celular dos meus colegas de trabalho, o meu computador é o mesmo computador, eu só preciso instalar um software diferente, chamado leitor de telas, e houve uma mudança tecnológica muito grande que atualmente os próprios aparelhos, no caso os celulares e alguns computadores, já vêm com o programa instalado, você só precisa ativar. Então, felizmente, no que se refere à tecnologia, o conceito de desenho universal está se popularizando, o que é fenomenal, porque as possibilidades que a internet e outras tecnologias oferecem são imensas, imensas. E acho que vale lembrar aqui, Diniz, que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ faz gratuitamente a instalação desses softwares para pessoas com deficiência visual. Pois é. Agora, Lucas, deixa eu só perguntar, e o sistema Braille, você usa para livros? Não, eu só uso computador e celular. E o celular, hoje em dia, tem aplicativos que você não acreditaria, que descrevem fotos, que descrevem cores. Então, eu praticamente aprendi, comecei a enxergar com o meu celular. Mas, para ler, eu uso o computador e uso o celular também, uso livros digitais. Eu não aprendi Braille, infelizmente, é uma coisa da qual eu me arrependo, mas como eu tinha um pouquinho de visão até os 8 anos, eu não fui alfabetizado em Braille, acabei sendo alfabetizado exclusivamente digitalmente. E eu acho que eu me arrependo porque eu acho que uma pessoa com uma deficiência, ela tem que usar todos os recursos ao alcance dela para compensar essa deficiência, né? Hoje eu acho que o Braille não faz muita diferença na minha vida, mas de qualquer forma seria um recurso a mais a ter. Solange, eu estava falando com um amigo meu que é enxergante e, aliás, um dos criadores do Observatório da Imprensa, e ele viveu na França há muito tempo e, para não perder o francês dele, ele tem a coleção completa em audiolivro, audiobook, do Balzac, e agora ele está lendo, quer dizer, ouvindo o Marcel Proust inteiro, Beleza. Em busca do tempo perdido. Quer dizer, o custo é muito barato, trabalho voluntário de atores que fazem a leitura né? Isso é uma coisa que nós precisamos também fazer aqui no Brasil, né? Os atores lerem livros para as pessoas que não têm condição de... Com certeza. Eu acho que alguns projetos já têm nessa direção, né? Que a Juliana também pode falar. E em relação aos surdos, a gente precisa também trazer o mundo da cultura para a língua brasileira de sinais, ou seja, produzir conhecimento em libras. Isso é fundamental. Isso a gente já tem feito. O INES fez um projeto há pouco tempo, que eu tive até a oportunidade também de desenvolver como professora de história, que é curioso, que assim, são 10 músicas da música popular brasileira, Chiquinha Gonzaga, o Abre Alas, depois Filosofia, o Canto do Pajé, né? Que conta, numa diacronia, que conta a história do Brasil, todo narrado em libras. Então, isso virou, na verdade, quase que um livro didático, digamos assim, um DVD, todo narrado em língua de sinais, com legenda por surdos, e que o aluno ouvinte pode aprender histórias da música brasileira através dos surdos. É isso que a gente quer, entendeu? Claro. E sabe que é o máximo? Existem projetos nos Estados Unidos onde crianças sem deficiência auditiva aprendem libras. Libras não, né? A língua de sinais lá dos Estados Unidos, né? Porque aí é diferente. A língua de sinais americana. Bárbaro. Foi comprovado que isso ajuda o desenvolvimento de crianças. E como a Solange falou, é uma língua. Eu, como sou fanática por idiomas, falo alguns, adoraria poder aprender a falar libras, pena que eu não tenho as mãos próprias para isso, mas é uma língua, você pode colocar no teu currículo que você fala libras. Quais são os idiomas que você fala? Eu falo francês, inglês, espanhol e ein bisschen Deutsch, um pouquinho de alemão. Etwas Deutsch. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos... É uma revolução. O Brasil está pronto para fazer essa revolução. Tá sim. E a língua de sinais está num momento também muito feliz, porque, claro, partindo do decreto, e agora você dicionariza. Então, você tem uma série de glossários e dicionários, né? Porque é uma língua. Semântica, sintática, todos os elementos que compõem uma língua estão ali. Aí, realmente, a dicionarização dela é fundamental. O Instituto já fez nós começamos assim, vamos registrar os sinais que existem. Começamos, quem sabe, 300, 400, no fim do projeto tinham 3.000
Uma espécie de dicionário. Verbetes em língua de sinais, 3.000 sinais. E agora, se a gente terminar e ampliar, e vai chegar a 8.000, 10.000, 15.000. Então, assim, as pessoas pensam, é uma comunicação, uma mímicazinha pobre, é uma língua. É o máximo. Uma língua com história, inclusive, todos os aspectos. O nosso entrevistado, ele, inclusive, tem uma retórica, quer dizer, ele não usa apenas o Libra, ele é um mímico, ele é um, sabe? O corpo inteiro se expressa, todo, né? exatamente, um gestual. É Humberto Grip, e só um dado, ele tem uma irmã surda, os pais, a família toda são surdos. Então, a primeira língua dele é a língua de sinais. Isso é uma coisa muito importante, né? Todos aprenderem na família. Deixa eu chamar só o Lucas, porque nós estamos agora sim chegando ao final do programa, e eu não queria encerrar sem ouvi-lo. Lucas, uma palavrinha sua final, por favor. Você falou em revolução, Diniz. Eu acho que existe um aspecto muito importante, que essa revolução não vai acontecer no Brasil. A gente teve os protestos de junho e isso é muito interligado, porque não vai acontecer no Brasil sem se discutir acessibilidade urbana. Enquanto a gente não tiver... Cego não dirige. Muitos cadeirantes não podem dirigir. Então, enquanto a gente não tiver transporte público de qualidade, calçadas de qualidade, segurança na travessia de ruas e assim por diante, não vai existir acessibilidade no Brasil. Eu acho que a principal questão nos grandes centros urbanos agora, atualmente no Brasil, é a falta de infraestrutura para pessoas com deficiência. Lucas, como é o nome do seu cão guia? Só para eu me despedir dele também. Ela se chama Jackie O, como a primeira-dama americana, como Jacqueline Kennedy. A Jackie, ok. E Juliana, eu queria te ouvir, já estamos chegando ao finalzinho do programa. Olha, eu concordo com isso que o Lucas falou, acho que a gente precisa realmente da acessibilidade urbana, é fundamental o ir e vir, porque muitas vezes a gente tem a vaga reservada no emprego, mas não tem como chegar. Mas eu sou muito otimista, eu acho que o país está mudando, eu sou cadeirante há 15 anos e percebo uma diferença, acho que a mídia está mudando, o programa especial está há 10 anos no ar, é pioneiro, mas está trazendo atrás de si uma leva de outros programas com essa temática, a deficiência está nas novelas, está nos programas, enfim. Eu sou muito otimista, acho que a gente está no caminho certo. Chegamos ao final deste programa, quero agradecer vivamente do coração a presença da diretora do INE, Solange Maria da Rocha, da apresentadora Juliana Oliveira e do repórter Lucas Abreu Maia e da Jackie, que veio com ele. Na semana que vem vamos apresentar uma entrevista especial com o diplomata e acadêmico Paulo Sérgio Pinheiro sobre direitos humanos. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.